A ideia de praticar uma economia com solidariedade, não com competição, ela é nova. Ela é antiga, já vem de 200 anos, mas ela renasceu agora conosco, com essa geração, nos últimos 20, 30 anos. E o princípio deixa tudo aberto. O que se exige? Liberdade e igualdade. Igualdade de direitos. Não necessariamente igualdade de ganhos. Justiça em ganhos sim, mas igualdade é opcional. Porque cada um de nós tem a sua própria vida, a sua própria experiência vital, seu próprio conhecimento, que em parte é comum, mas em parte é próprio, e ele pode ser reunido e vivificado para uma finalidade prática. As políticas públicas de economia solidária, a meu ver, de todas pelo menos, deveriam ser assim. E pelo que eu vi aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, são assim. São desafios que nós vencemos porque somos muitos e diferentes. E porque as diferenças nos enriquecem. Nós conseguimos fazer isso lutando contra qualquer tipo de discriminação. Os homens não são mais fortes que as mulheres, e os brancos não são mais inteligentes que os pretos, nem vice-versa. As diferenças nos ajudam, gente, desde que a gente as reconheça como diferenças que são sempre positivas. A gente percebeu que a realidade do Nordeste é outra, o contexto histórico-cultural deles é outro, a exigência das pessoas que moram lá são outras, os desejos das pessoas que moram lá também eram outros. Ou seja, a gente não tinha uma receita de bolo, não. A gente tinha uma luta enorme pela frente. Mas isso cada vez mais me motivava e me dava mais ainda oxigênio para caminhar. E funciona exatamente assim. Existem os comércios, os estabelecimentos comerciais que são conveniados ao Banco Capivari. Ou seja, eles podem receber a moeda e podem ir lá e trocá-las por reais. O interesse nosso não é esse. A gente quer que a moeda gire. Mas se, falando também lá para o meu amigo, se ele quer pagar alguma coisa que tem que ser em real e ele precisa daquilo, ele é conveniado do banco, ele vai lá e ele leva os capivaris da venda que ele fez e ele vai trocá-los por real. O que acontece? Eles não estão mais com interesse de trocar por reais, eles estão fazendo circular. E esse é o objetivo, que circule. Quanto menos se trocar, melhor. A gente aplicando esse ferramental para pequenos empreendimentos, a viabilidade do apoio se restringia muito, né? Então a gente conseguia fazer meia dúzia por ano, sei lá, 10 projetos por ano, e para quem está vendo de fora, o BNDES não está fazendo nada, né? Porque você está apoiando 10 projetos para 200 pessoas, um banco do tamanho do BNDES não significa nada, né? Para quem está vendo de fora. Mas foi um processo de aprendizado, enfim. Com o tempo nós entendemos que nós precisávamos tomar outros rumos para ampliar nossa atuação em economia solidária, aumentar o nosso alcance. No ano de 2010 a gente conseguiu firmar contratos com o Banco Palmas, com o Instituto Palmas, na verdade, e hoje nós estamos apoiando os bancos comunitários no Brasil. A gente quer usar os nossos recursos não reembolsáveis para que eles retornem, não para nós, que isso não é possível, inclusive legalmente, mas que eles retornem para os territórios onde estão inseridos aqueles empreendimentos e constituam fundos rotativos locais, ou bancos comunitários, ou cooperativas de crédito, enfim, vai depender de cada realidade. Essa é a ideia de convergência que a gente está começando a trabalhar lá no BNDES agora, e em breve a gente vai botar o nosso bloco na rua aí para poder viabilizar essa ideia. Eu fui uma das que defendi publicamente a participação da Rede Nacional de Gestores dentro do Conselho de Economia Solidária. Antes, a gente tinha uma relação mais direta com o governo federal, com a Senais. A formação da rede permitiu que a gente tivesse uma atuação mais descentralizada.
Ao mesmo tempo, a rede se comunica com a Senais também de uma forma diferenciada e mais institucional. Mas em 2009, em Assembleia em Teresópolis, durante um curso de formação, a gente teve uma votação e mudou o estatuto da rede, permitindo dentro dessa rede a representação de um ente federal, que nesse momento ainda é a Senais. Mas ela pode vir a ser o Ministério do Desenvolvimento Social, ou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ou algum ministério que tenha políticas ativas de economia solidária, que será discutido na rede essa participação. Mas é uma rede essencialmente de prefeituras municipais e governos de estado, mas com a presença do Ministério do Trabalho via Secretaria Nacional de Economia Solidária atualmente. A gente precisa de ferramentas técnicas que sejam avançadas, que a gente possa começar a criar mecanismos dentro do permitido, que a gente consiga criar estruturas e mecanismos apropriados às nossas políticas de feira, de eventos, de economia solidária. E a rede pode e deve estar disseminando essas ferramentas para os outros municípios. A gente vai tentar fazer isso num processo de sensibilização e trazer as pessoas que estão querendo saber mais da economia solidária. Depois, um processo mais formativo, conceitual de políticas. Nós vamos apresentar as políticas de várias secretarias, vamos fazer reuniões sobre bancos. Para quem já tem política, existe uma ficha de filiação, uma folhinha que você tem que descrever a política, aonde ela está, em que departamento, gerência, núcleo, secretaria, quem é que gestiona diretamente, quem é que ela está subordinada, você descreve, você envia para São Paulo a ficha de apresentação da política, a representação, e São Paulo vai incluir na sua mala direta e vai aprovar em assembleia os novos gestores. Isso não precisa ser um caminho longo, que só no final do ano que a gente vai poder formar uma rede estadual ou vai poder se associar à rede nacional. São processos que são paralelos. Se associar à rede nacional, qualquer prefeitura pode, a partir de hoje ou de amanhã, formar a rede estadual depende de ter gestores com políticas comprovadas de economia solidária. A rede de gestores já deu toda a aprovação possível, mais do que isso, uma tarefa, nós da Secretaria que somos associadas, animar, né? A SRPE, a Secretaria Regional de Trabalho, está vinculada à Senais. A Senais é a fonte de recursos e de que paga a formação para os gestores. Então a gente só falta se organizar os interesses e começar a fazer um cronograma de atividade. É isso. Quando a gente abriu o evento tocando o hino nacional, não foi à toa, porque isso foi questionado na hora da programação. Eu acredito que nós, como gestores públicos, temos um compromisso, não só com o nosso próprio trabalho, entendeu? De estar aqui hoje trabalhando em nome da minha secretaria, de estar aqui hoje representando o meu município, mas a gente tem um comprometimento com o nosso país, com a nossa nação. A gente tem agora um novo símbolo do governo federal, proposto pela presidenta. Esse símbolo representa que a gente não quer mais pobreza. Estamos todos no Brasil, né? Não temos fronteiras quanto a isso. Então vamos expandir essa consciência humana, né? E demonstrar que o gestor público tem um papel muito além do que o que a sociedade acredita. Né? Muito obrigada. E obrigada por todos vocês. E, poxa, muito bom contar com vocês hoje.